Olá, graça e paz em Cristo Jesus a todos que nos assistem aqui através da TV Caminho Livre. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Gostaria aqui nesse momento compartilhar aqui um pouco de algumas arguições que me fazem, que alguns adventistas me fazem aqui no canal. Algumas delas, a maioria delas ou quase todas, eu faço uma resposta, eu faço um comentário respondendo, mas muitas vezes esse comentário não entra, né? Quando eles me respondem de volta, tem alguma interação, eu vejo às vezes com o meu filho lá no celular dele, né, ou da minha esposa, vejo que a resposta está lá, e às vezes vejo que não está. Está tendo esse problema aí, não somente aqui na TV Caminho Livre, mas em outros canais do YouTube, né? Eu acho que quase em todos os canais está vendo isso, não sei porquê. Alguns comentários que a gente faz, talvez deve ter acontecido também com muitos de vocês aí, ou com vários, não são publicados, né? Não são colocados aí, até a continuação do nosso raciocínio. Mas vamos aqui tentar, em pouco tempo, fazer algumas colocações de respostas, algumas inquirições que alguns adventistas me fazem aqui na TV Caminho Livre. Eu gostaria inicialmente de dizer que eu não sou nenhum teólogo, né? Não sou nenhum teólogo, não sou nenhum expert, nenhuma referência de um estudioso profundo na Bíblia, né? Eu estudo e me considero realmente que sei bastante coisa da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, da lei, da Torá, dos livros do Antigo Testamento, de várias profecias, mas longe de mim saber tudo, né? Não sei de tudo, né? Enquanto estiver aqui nessa terra, e creio que pela toda a eternidade também não saberei, né? Porque somente Deus sabe de tudo, nem o tempo existe para Deus, o tempo não passa para Deus, né? E Deus é eterno, Deus é infinito em sabedoria, em conhecimento, Deus é Espírito, Ele não está restrito a essa nossa dimensão que nós vivemos aqui nesse corpo mortal, nesse mundo, né, desse sistema solar aqui, e muito menos Deus ele tem limitações de poder e tanta coisa que a gente não sabe expressar em relação às características, aos atributos de Deus, né? Deus é amor, Deus é justiça, Deus é tanta coisa que a gente não é, que nós, no máximo que podemos chegar é ser a semelhança de Jesus Cristo, isso tudo por sua graça, por meio da fé que o Espírito Santo nos faz ter nele. E eu não sou nenhum teólogo, mas tenho alguns conhecimentos, que são conhecimentos basilares, né, fundamentais para a fé cristã. Uso esses meus conhecimentos para fortalecer a fé de muitos, para esclarecer, né? Fui da Igreja Adventista do Sétimo Dia durante mais de 22 anos, intensamente lá ligado, atuando, né, como pregador, diversos cargos, ancião, primeiro ancião, líder em todas as esferas da igreja. E trago aqui a experiência que eu adquiri lá, o conhecimento que eu adquiri também em relação às doutrinas da Igreja Adventista e os motivos pelos quais, as razões que me levaram realmente a sair desta igreja, e arguo aqui com vocês em debates salutares sobre muitos tópicos importantes na questão do que é realmente necessário e importante para a nossa salvação em Cristo Jesus. E, pessoal, eu estou aqui no canal TV Caminho Livre, fiz uma boa amizade aí com o PC, eu, meu filho, né? Também Edson, às vezes cito o nome de Edson, né? Edson é o tio do meu filho, né? Irmão da mãe dele. E nós temos aqui uma interação muito boa, né, com o PC. Alguns adventistas tentam nos questionar porque às vezes nós temos alguns pontos de vistas diferentes e me questionam porque em que igreja eu estou, porque eu digo que estou na Igreja Batista e dentro do ramo protestante existem, né, várias correntes de interpretações e vários pontos bíblicos que são diferentes. Eu já disse aqui uma vez e vou repetir, né? Repetir porque é importante para reforçar e também porque está sempre chegando gente nova no canal. Às vezes alguém vê um vídeo do PC ontem, aí não vê hoje, aí vê amanhã.
vê o meu também, volta, e outros estão entrando, estão vendo, e sempre traz uma nova luz, né? E alcança novas pessoas. Então, pessoal, é o seguinte, diferentemente do que prega, do que ensina a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e também não só a Adventista do Sétimo Dia, mas as Testemunhas de Jeová, a Igreja de Jesus Cristo, os Santos dos Últimos Dias, os Mórmons, né? E eles ensinam que são a única, cada um delas exclusivamente a única igreja verdadeira no que detém, em termos de doutrina, de ensino, são a única que prega, cada uma diz de si mesmo que prega a verdade, né? Então aqui eu estou me atendo à Igreja Adventista do Sétimo Dia porque eu fiz parte dela durante muitos e muitos anos, né? E mesmo depois de tendo saído dela, entregue os cargos, eu ainda passei muito tempo frequentando a igreja, aproximadamente quase 14 anos, mais de 13 anos. Ao todo foi uma ligação direta e indireta com a igreja durante 35 anos de vida, né? Então é uma história muito grande que eu tenho. E o que eu tenho a dizer aqui, para reforçar mais ainda esses amigos que questionam aí, os adventistas nos questionam, a igreja batista crê de um jeito, a igreja presbiteriana crê de outro, a igreja Assembleia de Deus crê de outro, e citam outras igrejas e crê sim. Não há nada de errado em ter algumas interpretações diferentes no que tange a principalmente pontos que não são pontos de salvação. O que nos une são justamente as doutrinas essenciais. E essas doutrinas essenciais, elas estão em volta da salvação pela graça em Cristo Jesus, unicamente pela fé. E eu gostaria aqui já de pegar, esse gancho, certo? E falar sobre o exclusivismo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Também citei essas outras duas, as Testemunhas de Jeová e os Mórmons, a Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que se consideram realmente exclusivas como detentoras da única verdade. E digo referente à Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você adventista aí que está nos ouvindo agora, abra bem os seus olhos, sua mente, de uma forma imparcial, ouça-me e analise o seguinte: as subdivisões filosóficas, interpretativas, relacionadas à escatologia, que existe dentro da própria igreja, sem ser subdivisões de denominações diferentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia clássica. Ou seja, essa Igreja Adventista do Sétimo Dia tradicional, que eu fiz parte, essa que é da Novo Tempo, essa que tem mais propagação na mídia, que tem a maior quantidade de membros do que as demais outras igrejas adventistas que vieram, se subdividiram dela, essa daí mesmo, ela tem várias e várias correntes que se chocam, correntes interpretativas que fazem com que a igreja adventista hoje, mais ainda do que nunca e cada vez mais, está se tornando uma igreja totalmente rachada, uma igreja que está muito dividida nas suas correntes doutrinárias. Por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela preconiza a guarda do sábado como um ponto essencial para a salvação, que Ellen White diz no livro Testemunhos Seletos, volume 3, que importa, ou seja, é necessário guardar o dia de sábado, santificar esse dia de sábado para ter a vida eterna. Então ela faz essa afirmação categórica, claramente. Só que, mesmo que a gente aborde aqui, como o PC já abordou, eu também, que não é necessário fazer nenhuma obra para recebermos a salvação, certo? E que os mandamentos de Deus não são exclusivamente aqueles 10, tem um vídeo meu que eu falei sobre a lei de Moisés e a lei de Deus, que são a mesma coisa, são a Torá, certo? E que os 10 mandamentos fazem parte desse conjunto de normas e regras que está lá no Antigo Testamento, na lei, no livro da lei, a Torá. Então, analisando isso daí, a gente vê que só no aspecto da guarda do sábado já existem diversas correntes interpretativas dentro da igreja, como se guarda o sábado. Eu gostaria aqui de mencionar
é que quando eu entrei na Igreja Adventista do Sétimo Dia, ocorreu uma coisa já que rachou, pouco tempo depois de eu estar lá, rachou a igreja. Mas rachou de uma forma que trouxe muitas contendas e muitas contendas, divisões, brigas que eu participei lá dentro, né, em termos assim de opiniões divergentes, diferentes, em relação à guarda do sábado. Em 1985, quando eu me batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu tinha 15 anos de idade, e com um ano depois, né, em 1986, houve no Brasil uma eleição, né? Eleição para presidente da República. Foi para presidente da República, ou para prefeito, melhor dizendo, me desculpem. Foi para prefeitos municipais, né? E essas eleições foram no dia de sábado, no ano de 1986. E foi um racha tremendo na igreja, quer dizer, mesmo com o conhecimento, né? O conhecimento, entre aspas, bíblico que a igreja preconiza ter, com argumentações de Ellen White, que alguns interpretam de um jeito, muitos interpretam de outros, e muitos mais ainda interpretam de outros. Aí muita gente dizia, é pecado votar, não votem porque é pecado. Aí uma parte da igreja, da liderança da igreja, a majoritária dizia, usem de consciência. Ou seja, não tiveram coragem, nem discernimento, nem fundamentação bíblica ou do tal espírito de profecia de Ellen White para tomar uma decisão. Afinal de contas, era usar de consciência. Era para votar no sábado ou para não votar? Se votar no sábado fosse pecado ou fosse errado, então todos os que votaram, e muitos que eu ainda não tinha a idade, né, de votar naquele tempo, mas muitos que votaram era para ter sido disciplinados ou excluídos, né? E não foi o caso. E muitos que não votaram, talvez um pouco mais que a maioria, também foram tratados do mesmo jeito do que aqueles que votaram. Embora antes tivesse havido uma guerra de correntes de pensamentos interpretativos, uns puxando para um lado que podia votar, outros puxando para o lado que não era para votar. Então vocês vejam aí, pessoal, que não é de hoje, já de muito tempo, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela tem no seu escopo de doutrinas uma obscuridade tremenda, porque não se sabe nem qual é o certo, como é que se guarda o sábado direito, não se sabe. Então diz que é para guardar o sábado, e como é que se guarda? Por exemplo, um outro aspecto aí que eu gostaria de falar aqui, também na minha época, eu já achava isso assim muito estranho, mas eu tinha a minha opinião, mas era uma opinião que eu não tinha assim muita fundamentação bíblica, e também Ellen White diz algumas coisas que muito mais deixa a desejar ainda. Então sempre havia lá na Igreja Central de Natal, a igreja que eu frequentei durante grande parte da minha vida, na Igreja Adventista Central de Natal, discussões sobre poderia ou não poderia no sábado, no sétimo dia da semana, o casal adventista, o casal crente adventista, cristão adventista, como queiram falar, ter suas relações sexuais, ter sua intimidade neste dia. Então uns puxavam e diziam que não, porque era pecado, porque era um prazer próprio, era um interesse próprio. Outros diziam não, porque o sexo foi criado por Deus, e se foi criado por Deus pode. E até hoje não existe unanimidade nenhuma sobre isso daí, se pode ou se não pode, se é errado, se não é. E a igreja faz vistas grossas quanto a isso, e aqui e acolá em pequenos grupos dentro da igreja, como eu participei de muitos, tentava-se justificar de um lado que podia o casal sim ter suas relações íntimas no dia de sábado, e de outro lado que não podia, porque eram interesses próprios, era algo contrário à vontade de Deus. E então a igreja nunca tomou uma posição realmente sobre isso, como não tomou posição também sobre a eleição que houve lá em 1986, eleições municipais,
onde muitos votaram e ficaram por isso mesmo, não foram disciplinados nem nada, muitos não votaram também, ficou por isso mesmo, né? E a igreja está com esse garguelo até hoje, né? De contradição, de confusão. E aí vem Ellen White, né? E diz que, já disse, né? E muitos reafirmam, ficam atacando todas as igrejas protestantes, de que somos Babilônia, de que estamos sendo levados pelo espírito de Satanás, de que somos confusão, e não vê essas confusões aí contraditórias grandes que existem na igreja. Sobre a roupa, sobre o vestuário, né? Diziam antes que era pecado usar calça comprida, que não podia, outros diziam não pode ir na rua, pode ir para a escola, para o trabalho, desde que não seja indecente. Eu também tinha minha opinião, mas dentro da igreja eu só podia usar saia, né? o vestido. E eu, viajando por muitos lugares do Brasil, eu ia para algumas igrejas em cidades maiores, e via muitas mulheres da igreja em algumas situações usando calça, e às vezes queria questionar porque eu era muito conservador. Então tudo isso aí é um verdadeiro desentendimento que havia, e com certeza em muitos aspectos há ainda. É claro que nós cristãos, a igreja que eu faço parte hoje em dia, a Igreja Batista, nós prezamos pela decência, né? Pela ordem, certo? Pela a manutenção até de uma aparência realmente que seja condizente com a moralidade cristã, para não usar roupas extravagantes, né? Mas essas questões sempre houve na igreja adventista, né? Eu citei principalmente essas duas primeiras aí, da eleição do sábado e da relação íntima do casal, né? No dia de sábado, que até hoje está aí, não tem, né? Não tem assim uma definição, não tem uma coisa ajustada, definida. E aí mostra realmente a Babilônia que é a igreja adventista, fora muitas e muitas outras coisas, né? Que nós podemos realmente citar aqui em termos assim doutrinários, né? Porque se for citar em termos assim de escândalos, de administrativos, né? Coisas administrativas, de furto, de roubo, de adultérios, de homossexualidades e tal, que são encobertas, e enfim, é tanta coisa. Eu sei que isso tem em todas as igrejas, mas eu quero citar aqui uma das, né, que me questionaram sobre essa guarda do sábado, né? E um dos nossos participantes aí que interagem na TV Caminho Livre, né, acho que ele é adventista, ele perguntou para mim, mas que mal tem guardar o sábado? Certo? Ora, eu respondi que eu gostaria de levar a público essa resposta aqui. Eu respondi para ele, depois ele não me respondeu mais, mas eu quero levar a público aqui para vocês. Qual é o mal que tem em guardar o sábado? O mal que tem em guardar o sábado, segundo a doutrina adventista, é o que Ellen White diz e afirma sobre a guarda do sábado. Se fosse guardar, só por guardar, por uma questão de princípio, de descanso, um dia entre os 7 dias semanais, poderia ser o sábado, poderia ser o domingo, poderia ser a segunda. Como diz lá em Romanos capítulo 14, um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. Eu quero até ler para vocês esse texto aqui, Romanos capítulo 14, abram aí a sua Bíblia, né? Vamos ver aqui na palavra de Deus o que é que diz aqui em Romanos capítulo 14, sobre essa questão aí. E depois eu vou fechar aqui sobre essa questão de que mal faz guardar o sábado no contexto adventista. Então em Romanos capítulo 14, vejamos aqui. Romanos capítulo 14 nos fala aqui sobre a tolerância para com os fracos na fé. Aqui fala também sobre comida, bebida e tal. Então diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Veja que Paulo está dizendo, isso daqui não é um contexto local, não. É um contexto que ele está falando aqui de ensino para princípios da palavra de Deus, para princípios do Evangelho, para a igreja
A igreja cristã, essa primeira igreja aqui, a igreja apostólica que foi formada após a ressurreição de Cristo, a partir de Atos capítulo 2. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Então o apóstolo aqui é bem claro, né? Ao dizer que quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz, para o Senhor faz. Então cada um, versículo 5, tenha opinião bem definida em sua própria mente. Se fosse realmente tão necessário, tão importante, de se guardar o sábado, como os adventistas dizem que o apóstolo Paulo guardava, porque ia nas sinagogas no sábado, que ali era um contexto de que ele ia para evangelizar os judeus e também os gregos, principalmente os judeus, ele ia aos sábados nas sinagogas, né? E não era todos os sábados que ele ia, né? Lá em Atos capítulo 18, diz que ele foi por 3 sábados seguidos, com certeza deve ter ido outros, mas o objetivo principal dele ali era levar o evangelho para mostrar que Jesus Cristo era o Messias. Se fosse assim, tão importante como Ellen White diz que o sábado é a pedra de toque da lealdade e que importa santificar o dia de sábado, conforme diz lá em Testemunhos Seletos, volume 3, para que se tenha a vida eterna. Então o apóstolo Paulo teria aproveitado essa oportunidade aqui, e ter dito, olha, é o sábado e pronto, vamos continuar guardando o sábado, porque uns queriam guardar um dia, outros queriam guardar outro dia, outros achavam que não era para guardar dia nenhum, certo? Então os que acham que era para guardar um dia, pode guardar, certo? Desde que não leve isso em conta para a salvação. E os que acham que não deveriam guardar nenhum dia, também poderiam não guardar, certo? Então a questão aqui que nós entramos é, não há mal algum em você escolher o sábado, já que você vai para a sua igreja, certo? E guardar nesse dia. Agora, se você coloca esse sábado como uma obrigatoriedade para se salvar, impõe e diz, como Ellen White diz, que as igrejas que não guardam o sábado, elas são espíritos de Satanás, são Babilônia, são filhas da igreja católica, que a igreja católica é a grande prostituta, a mãe das meretrizes e todas as igrejas protestantes. Vejam só que absurdo, todas as igrejas protestantes. Aí eu considero aqui, quando ela diz todas as igrejas protestantes, no livro Grande Conflito, que essas igrejas protestantes foram formadas a partir dos reformadores, as igrejas que vieram diretamente da reforma protestante. Então todas elas são usadas por Satanás. Ora, quer dizer que Martinho Lutero foi usado por Satanás, João Ruiz, Wesley, né? E tantos outros foram usados por Satanás para fazer a reforma protestante, rachando assim com a igreja católica. Olha só que acusação abrupta, né? Irresponsável e totalmente contradizente desta mulher. E aí, pessoal, eu falo aqui, eu estive conversando com alguns amigos que fiz no YouTube, até no Facebook também, e o que eu quero aqui dar ênfase é o seguinte: a igreja adventista, do sétimo dia, ela tem 28 crenças fundamentais, 28 crenças fundamentais. Dentre essas crenças fundamentais, há algumas crenças, acho que 2, talvez 3, mas vou citar 2 aqui, que são exclusivas da igreja adventista sétimo dia. Nenhuma outra tem, a não ser as subdivisões que seguem estritamente Ellen White, que é o juízo investigativo, que é uma crença fundamental da igreja adventista sétimo dia, exclusiva. Nenhuma outra igreja protestante evangélica genuinamente crê num absurdo desse, até outras seitas não creem, né? E também crê em Ellen White como o tal espírito de profecia, certo? Crendo que Ellen White, ela recebeu o dom de profecia e ela é a portadora, a mensageira do Senhor para esclarecer a Bíblia, para trazer revelações, né, sobre interpretações, sobre a luz, né, menor que é ela, para a luz maior. Eu já disse aqui em outros vídeos, e é bom sempre repetir, está alguém aí vendo esse vídeo aí, ou esse assunto pela primeira vez, melhor dizendo, que nós não precisamos de uma lanterna, nós não precisamos de um farol de um carro, não precisamos de um fósforo aceso
para nós andarmos debaixo do sol do meio-dia. Não precisamos. É um absurdo, isso é um contrassenso mental, né? Intelectual, um contrassenso intelectual, um negócio desse. Achar que nós precisamos de uma luz menor para nos guiar à luz maior. A luz maior é o sol da justiça que é Cristo, a lâmpada, como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, se referindo que a Bíblia, que podemos entrar no contexto de toda a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, que realmente veio para ensinar, para iluminar o povo de Deus do passado, o povo de Deus, a igreja de Deus do presente, seus filhos e filhas. Aí para que precisamos de uma luz menor? Mas a igreja adventista fala que ela é o tal espírito de profecia de Apocalipse 19:10, é uma crença fundamental. Então muitos adventistas dizem aí, eu estou na igreja, mas eu só sigo a Bíblia. Então, meu amigo, se você só segue a Bíblia e não crê em Ellen White, você acha que Ellen White é uma mera conselheira, é apenas ali uma pessoa para dar uma opinião e tudo mais, então saia dessa igreja. Você está numa igreja que diz que é a igreja verdadeira, que é a igreja remanescente, lá nas 28 crenças, ou você não sabe quais são as 28 crenças da sua igreja? Porque eu sei. Qualquer um aí pode entrar no site da igreja adventista e ver quais são as 28 crenças, entre elas, crer que Ellen White é o tal espírito de profecia. Então, se você não crê em Ellen White, então você não é um adventista genuíno. Não tem fundamento de você estar nessa igreja. Não tem. Raciocine um pouco aí. Veja que absurdo, que contradição entre tantas e tantas contradições. E uma igreja que preconiza guardar o sábado, não trabalhar no sábado. Aí tem alguns hospitais que a igreja possui, todos eles trabalham no sábado. Aí diz, não, mas fazer o bem no sábado. E onde é que diz na Bíblia que fazer o bem no sábado é só para quem é médico, só para quem é enfermeiro, só para quem é pessoal de apoio, auxiliares, né? Dentistas e tal, para socorrer alguém com dor de dente no dia de sábado, ou de acidente, bucomaxilo e tal, etc., causado por moto ou por carro. Quem é que diz isso? Onde é que diz isso na Bíblia? Qual o profeta que diz isso? Não tem dizendo nada isso daí que fazer o bem é exclusivamente coisa relacionada à saúde. Pelo contrário, qualquer profissão que serve, que é essencial para a nossa vida, seja de engenheiro civil, seja de mecânico, seja de eletricista, de pedreiro, para construir casa, arquiteto, professor, tudo isso é fazer o bem. Tudo isso é fazer o bem. Então, porque porque eu sou advogado, ou porque eu sou médico, aí se eu atuar para ajudar alguém no dia de sábado, para tirar alguém que está preso injustamente, e vou lá, uso o meio advocatício, né, o direito da lei, aí não, tenho que fazer isso porque foi um caso excepcional de urgência, ou se não, pessoas feridas de acidente ou de doenças graves, ou para continuar seu tratamento, para que médicos e enfermeiros estejam ali dando assistência, tem que dar toda hora. Não existe isso, essa discriminação desse conceito do que é fazer o bem, e também de classes sociais profissionais, umas que podem trabalhar no sábado e outras que não podem. Isso daí, quem faz erroneamente é a própria liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que nem Ellen White tem consenso sobre isso, nem ela tem. Nunca teve, e a igreja até hoje realmente não tem. Então, quando Ellen White diz que guardar o sábado é importante, é necessário santificá-lo, certo? Para ter a vida eterna é necessário santificar o sábado como condição para se ter a vida eterna. Aí ela entra com a salvação pela obra, que já é um atentado à cruz de Cristo, porque em Gálatas capítulo 5, versículo 4, nos diz aqui claramente, Gálatas 5, versículo 4, diz assim, aqui está falando sobre a lei, mas é a lei toda, a Torá, né? A Adventista quer dizer do decálogo, mas mesmo que fosse relacionado ao decálogo, só que não é, diz assim,
Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, ou obedecerdes à lei, e da graça caístes. Então, a guarda do sábado está lá dentro da lei. Se você coloca isso como condição para se salvar, você está indo contra a graça de Cristo Jesus, está sendo um atentado à fé, está sendo um atentado à cruz de Cristo, à sua morte substituta, porque nós, para vivermos a vida, para termos a vida eterna, para vivermos uma vida de santificação, de justificação pela fé e posteriormente de santificação, nós precisamos da graça de Jesus Cristo, da ação de Deus em nossa vida, porque nós não temos bem algum dentro de nós, nós não temos força, nós não temos condições nenhuma de vivermos sem pecar, nós não temos condições, nós lutamos contra os nossos desejos pecaminosos, dia a dia, pela fé em Jesus Cristo, estamos vencendo, estamos nos aperfeiçoando, todos nós que somos filhos e filhas de Deus, mas alcançar a perfeição de obediência completa a Deus somente quando nossos corpos forem transformados, na glorificação do nosso corpo, na ressurreição ou no translado quando Cristo voltar, ou depois que nós morrermos. Pois bem, então analisando isso aí, a gente vê que é um absurdo o que Ellen White diz, é um atentado terrível isso daí que ela diz contra a palavra de Deus. Além do mais, pessoal, vejam que a Igreja Adventista, ela usa eu falo a Igreja Adventista, a sua liderança, né? Porque eu sei que tem muitas pessoas boas, e quando eu digo pessoas boas, eu quero dizer pessoas boas no nosso sentido aqui, que pessoas de bem. Eu tenho muitos amigos, eu tenho primos e primas que hoje estão lá na igreja de uma forma direta ou indireta através de mim. Tenho muitas amizades da Igreja Adventista, algumas delas amizades verdadeiras, assim, que a gente tem um mútuo respeito há mais de 36 anos de idade, outras há mais de 20, há mais de 17, 18, de 30 anos. Porém, em se tratando de doutrina, a Igreja Adventista tem uma teologia, um ensino completamente contraditório e furado. Onde é que nós podemos nos segurar, né, na guarda do sábado como um distintivo, que nem a Igreja Adventista do sétimo dia, ela é exclusivamente a guardadora do sábado, porque se fosse para guardar, e olhe lá, porque se for para guardar o sábado, como diz a lei, lá do Antigo Testamento, ninguém guarda. Se for para guardar o sábado, como Ellen White diz no livro Testemunhos Seletos, volume 3, no capítulo 2, acho que não me falha a memória, capítulo 2, mas se alguém quiser aí eu posso passar a referência para você, aí é que ninguém guarda mesmo. Então termina-se tendo um dia de descanso para se guardar, para não trabalhar nesse dia, mas que muitas e muitas coisas são passadas por cima, porque se fosse para passar um crivo ali, para ver quem guardava e quem não guardava, né, para fazer a diferença do que serve a Deus e que não serve a Deus já hoje, não ficaria ninguém na Igreja Adventista do sétimo dia. E olha que eu já tenho um vídeo aí que eu falei, é um vídeo, você pode ver aí, um vídeo que eu fiz o ano passado, eu acho, sobre que a guarda do sábado, o descanso sabático do sétimo dia da semana, no passado, apontava para Jesus Cristo. Então nós hoje vivemos a dimensão sabática do descanso pela fé em Jesus Cristo, como diz lá em Hebreus capítulo 4, pela fé, nós entramos nesse descanso pela fé em Jesus Cristo. E descansamos das nossas obras, descansamos também do esforço natural que a nossa carne tem de querer ter mérito diante de Deus, que já é um pecado também, né? Para que tenhamos assim condições próprias de salvação. Então em Cristo nós descansamos no sábado verdadeiramente da dimensão espiritual. Agora, se tiver algum dia para você guardar, repousar e tal,
como princípio, não tem problema nenhum. Não há mal nenhum. O mal que há em guardar o sábado, como a Igreja Adventista preconiza através de Ellen White, é querer colocá-lo como um diferencial dos que servem a Deus e dos que não servem, como algo que é essencial e fundamental para a salvação. Esse é o mal. Foi isso que eu respondi lá para o meu amigo que perguntou, lá na interação dos comentários, né? Pode guardar sim, agora dizer que é necessário para a salvação, não. É a mesma coisa que eu estou devendo um vídeo, mas vou pagar em breve, né? Vou cumprir, né, essa promessa, porque eu aproveito, pessoal, aqui é o seguinte, minha vida sempre tem, a vida de todos nós, né? Sempre tem imprevistos, na minha, o imprevisto muitas vezes já é previsto. Às vezes eu penso em gravar um vídeo, 2, 3, 4, né? E às vezes não gravo, às vezes nem penso em gravar e de repente gravo aqui para a TV Caminho Livre, né? E vou participando aqui, graças a Deus aqui eu e o PC a gente tem uma boa harmonia e eu não tenho tempo assim suficiente, realmente não tenho. O PC é um cara expert, estudioso, né? Eu aprendo muito aqui com ele, graças a Deus também que ele é humilde para reconhecer que aprende com muitos outros. Ele já citou o nome aí de vários outros também que pregam o verdadeiro evangelho da graça de Deus, como o Dr. Augustus Nicodemos, da Igreja Presbiteriana, né? Como o Paul Walsh, né, da Igreja Batista, e tantos outros aí, que tem aí as centenas no Brasil, doutores, PhDs, né, que são verdadeiros pregadores do Evangelho de Jesus Cristo, que graças a Deus PC também se alimenta do conteúdo espiritual inspirado que esses homens trazem para nós, eu também. Mas eu não tenho tempo, o meu trabalho, minha rotina é puxada, às vezes eu preciso descansar, e eu gostaria muito de participar, mas eu vou fazer sim aqui um vídeo sobre saúde, né? Porque é muito importante para a nossa vida ter saúde, né? Porque a Bíblia fala que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, mas não coloca de forma alguma requisitos de comer ou não comer determinadas coisas como ponto de salvação. Não coloca, isso daí também é uma invenção adicional da Igreja Adventista do Sétimo Dia e também de suas subdivisões que seguem Ellen White. Aproveitando aqui, eu quero ler Judas, Epístola de Judas, né? Leiam aí comigo, acho que é o versículo 3, abram aí Judas, versículo 3. Então diz aqui o seguinte: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes, olha só, diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Uma outra tradução diz assim: pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, essa fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, refere-se ao conjunto de crenças fundamentais que a Igreja Cristã Apostólica recebeu diretamente de Deus, através dos seus apóstolos e profetas, para ensinar e para escrever aqui na Bíblia. Então foi de uma vez por todas, não precisa mais de profeta, de Ellen White, da Igreja Adventista, de Joseph Smith, de Torre de Vigia, de Alá, de Maomé, de Krishna, de Buda, seja lá o que for. Não precisa. A cachorrinha aqui nossa tá latindo, é uma pinche, né, que minha esposa comprou, né, e é novinha ainda, mas ela gosta muito de latir mesmo. De qualquer coisa que passa ali na rua, aí late um pouco. Então tá um pouco atrapalhando aqui, mas espero que dê certo aqui. Já estamos findando aqui o vídeo. Então eu gostaria de deixar essas considerações aqui, né, para você, adventista. Se você quiser aí interagir comigo, estou à disposição, né? Às vezes não posso responder logo, mas respondo até de noite, acordo de madrugada, às vezes respondo, ou tarde da noite também. E pela graça de Deus estamos aí para esclarecer, para mostrar que realmente todos os que saem
da Igreja Adventista do Sétimo Dia e mostram as suas convicções doutrinárias, nós estamos fundamentados na Bíblia. E eu quero dizer aqui uma coisa, aqui rapidamente para encerrar. Não existe denominação exclusivamente verdadeira. Aliás, quero dizer duas coisas. Não me leve a mal. Um outro amigo aí, né, eu falo amigo, eu não conheço assim pessoalmente, claro, mas debateu comigo sobre a questão de ser um crente em casa. E eu lamento profundamente isso, porque não é o que a Bíblia ensina. Nós precisamos de uma denominação, de uma igreja. A igreja, claro, a Bíblia não fala e a igreja, mas fala lá em Atos capítulo 2 que os apóstolos, todos os dias, e os crentes que iam sendo acrescentados, no versículo 39, 40, 41, 42, 43, 44 de Atos capítulo 2, eles iam sendo acrescentados, eles estavam todos os dias, não era só dia de sábado não, nem era só dia de domingo, eles estavam todos os dias no templo, orando a Deus com súplicas, ações de graças e na comunhão uns com os outros. Eu lamento profundamente mesmo que tantos e tantos adventistas que saem da igreja adventista do sétimo dia, como eu estava comentando agora há pouco aí, terminei esquecendo, né, que tem vários hospitais da igreja adventista do sétimo dia que trabalham no sábado, a fábrica Superbom também trabalha, né, não, está fechada as portas ali, as portas oficiais, mas tem vigia, tem segurança, né, tem isso, tem aquilo, tem um apertador de botão, tem o que controla a internet, que controla a luz, que controla o fogão, que controla isso, que controla o gás e tal, mas está trabalhando, né. Então, eles começam a ver muitas contradições da igreja adventista do sétimo dia, desses escândalos do que a igreja prega e não pratica, de pastores que são acobertados em seus púlpitos, né, por tantas e tantas coisas absurdas que fazem, tremenda, que até faz mal eu citar aqui, coisas que eu presenciei nas comissões das igrejas que eu participei, tanto lá de Natal, da Igreja Central de Natal, como aqui do interior, na cidade de Currais Novos, como também na outra igreja que eu dirigi, que fui ancião lá na igreja de Parelhas, uma cidade aqui do Seridó também, relativamente próxima aqui de Currais Novos. Mas eu lamento muito assim, porque a decepção é tão grande para muitos, que eles são ensinados que a igreja é certa, é a única verdadeira, é a única, tão apertado no cérebro de muitos como foi no meu, porque eu saí da igreja adventista do sétimo dia e passei ainda mais de 13 anos sem querer ser membro de nenhuma outra igreja. Visitei algumas, né, Assembleia de Deus e tal, presbiteriana, mas tinha aquele estigma, é uma igreja errada, falsa. Se a igreja adventista é, imagine essa. Então esse estigma é tão forte, a gente sai da igreja e a igreja fica dentro de nós ainda, grande parte. Isso não se dá só com a igreja adventista, se dá também com o espiritismo, né? Com pessoas que foram verdadeiramente ali sinceras, dedicadas à igreja, né? Naquele conteúdo, crendo no seu conjunto de fé, de credo e tal, que quando tem escândalos essas pessoas saem e abandonam. A igreja é invisível, a igreja somos nós. Pessoal, sinceramente, aqui com todo respeito, mas é um mandamento de Deus, Hebreus 10, 25, não vos deixei de congregar-vos como é costume de alguns, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Colossenses capítulo 3, versículo 16, para esses meus amigos aí, irmãos, né, que me questionaram aí porque eu saí da igreja adventista e estou hoje na igreja batista, e disseram que não creia em CNPJ e tal. Isso de CNPJ, isso é apenas uma mera organização, e você não tem um CPF também, que é uma mera organização social aqui nesse mundo? Então, o que equivale ao seu nome diante de Deus ou ao seu CPF? Colossenses 3,16. Isso foram alguns que saíram da igreja adventista que me questionaram. Então eu estou com autoridade aqui porque eu fui de lá também. E fui de lá com muita autoridade lá dentro. Era muito respeitado eu dentro da igreja adventista, muito respeitado. Pregador itinerante, né? Era um jovem, depois que fiquei adulto também.
muito dedicado, defensor da igreja adventista. Então, aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, uns ajudando uns aos outros, se instruindo mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, que Deus nos abençoe, para que vejamos, nos ilumine, vejamos os erros contraditórios da Igreja Adventista do Sétimo Dia e de suas subdivisões. Corre paralelo, junto com a Igreja Adventista, corre paralelo o IAGE, o Instituto Adventista de Ensino e de Evangelização, que eles procuram ser mais fiéis a Ellen White e já racharam com a Igreja Mãe. Então vejam tudo isso, pessoal, que Deus abençoe a vocês e procurem uma igreja bíblica. E quando eu digo uma igreja bíblica aqui, eu posso citar a Igreja Assembleia de Deus. É uma igreja bíblica, tem algumas interpretações lá de línguas estranhas e tal que eu não concordo. É sim, mas nós somos pecadores, tem coisas que minha esposa concorda, pensa de um jeito de mim, eu penso diferente dela, ela pensa diferente de mim, que meu filho pensa. Quem é gêmeos idênticos não pensam iguais, desde que sejam diferenças que não comprometam a união e que no âmbito espiritual não comprometa a salvação pela fé e pela graça através unicamente do sangue e dos méritos de Cristo Jesus. Aí podemos ter sim essas diferenças e Deus, através da nossa condição pecaminosa, Ele tenta, dentro da nossa condição pecaminosa, Ele trabalha em nós para que nós desenvolvamos a tolerância uns para com os outros, para que possamos respeitar o respeito e considerar os irmãos da igreja presbiteriana que creem na graça e na fé em Jesus Cristo unicamente, sim creem, embora tenham, eu não sou presbiteriano, mas a igreja batista se dá muito bem com a igreja presbiteriana, embora eles tenham diferenças de alguns pontos, como por exemplo, eles creem que a igreja vai passar pela tribulação e pela grande tribulação. Nós não cremos. E é até tão interessante que o Dr. Augusto Nicodemos, que verdadeiramente ele é um homem de Deus e é uma pessoa muito respeitada, de grande testemunho no Brasil e até no mundo, Eu escutei um vídeo dele uma vez que ele disse assim, falando sobre a grande tribulação, ele disse, a igreja que vai passar, nós precisamos estar firmes na fé, porque o eleito de Deus, o salvo em Cristo Jesus, ele vai crescendo na fé para enfrentar as tormentas que Satanás coloca sobre nós, E essa perseguição que nos advém, que virá também para o mundo. Ele disse que crê que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas pode ser que ele esteja errado, disse o Dr. Augusto Nicodemos, assim como eu já estive errado em muitas outras opiniões e colocações e crenças. Claro que são crenças de pontos não essenciais. Então, ele foi humilde ali, ele não foi exclusivista, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia o é, e outras seitas o são também. Então, preste atenção nesse detalhe, procure uma igreja bíblica. O que é uma igreja bíblica? É uma igreja que prega unicamente a verdade da salvação pela graça em Cristo Jesus. A igreja batista é uma igreja bíblica, é sim a igreja batista tradicional, histórica, a igreja Assembleia de Deus, porque prega e ensina a verdade. Eu estou falando das igrejas tradicionais ou históricas. Não desses movimentos neopentecostais aí, que é cheio de chafurdagem, de coisas absurdas que atentam também contra até a própria inteligência e intelectualidade cristã. Então procure, saiu da igreja adventista, procure uma igreja para você se congregar, para você se seguir. Eu estava conversando com um ex-adventista há pouco tempo aí, só fica em casa, não interage com ninguém. Rapaz, você precisa
ajudar, você precisa participar da ceia do Senhor, você precisa pregar o evangelho, levar pessoas ao batismo. Você vai levar para o batismo essas pessoas em que igreja? Né? Na sua casa? Claro, se você tem condições de formar uma igreja que seja de uma linha bíblica tradicional, forme. Eu aconselho aí, recentemente o pastor Rodrigo Mocelin, ele saiu de uma igreja neopentecostal, uma igreja dessas absurdas que ele estava enganado, cego, né? Com a cegueira, mas um dia descobriu um ensino de igrejas reformadas e ele fundou a igreja Resgatar. E está aí o canal Rodrigo Mocelin crescendo muito aí no Brasil afora e no mundo. O canal já tem quase 400 mil. Em outubro do ano passado tinha 70 mil e hoje está com mais de 390 mil inscritos. Tem uma interação muito boa também, pastor Rodrigo Mocelin. Então procure uma igreja bíblica. Que Deus lhe abençoe, que o Espírito Santo abra seus olhos. Estamos à disposição, o PC também está. Tem o meu filho Everton Vinícius também que interage, que ajuda também bastante aqui nesse canal. E é um prazer, uma satisfação. E até a próxima vez. Da próxima vez eu continuarei um pouco desse assunto e também começarei a fazer uma série de vídeos sobre saúde, alimentação. Que importância tem isso para a nossa fé, para a nossa edificação cristã, para a nossa saúde, obviamente, dentro dos contextos científicos e medicinais. A graça e a paz em Cristo. Amém.